Olá, amigo concurseiro, amiga concurseira que nos acompanha aqui pelo site do Rômulo Passos. Vamos hoje falar que eu sou a Fernanda Barbosa, primeiramente me apresentando. Nós vamos falar hoje sobre a síndrome coronariana aguda, na aula 68.1 do grupo aí de emergência do seu curso completo de enfermagem. Vamos então aqui começar rapidamente para você não perder tempo no seu assunto. Síndrome coronariana aguda. Então, a doença arterial coronariana, a DAC, é um tipo de distúrbio dos vasos sanguíneos que está incluída na categoria geral da aterosclerose. Lembrando que a doença arterial coronariana, a DAC, ela envolve também a síndrome coronariana aguda, porque a DAC ela envolve a crônica e a aguda. Lembrando que a crônica pode ser a angina aí, estável, que vai aí causando essa dor em momentos específicos no exercício, e a síndrome coronariana aguda é no momento ali exato da dor, no repouso, né, o infarto agudo do miocárdio, a angina instável. Então, nessa aula a gente vai abordar suas fases agudas, que é a angina instável e o infarto agudo do miocárdio, que está diretamente relacionado com a aterosclerose. Então, a aterogênese começa com a inflamação no vaso, depois ela rompe essa placa e forma um trombo. E esse trombo pode então estar obstruindo uma das artérias lá que irrigam o coração, causando a síndrome coronariana aguda. Lembrando que as artérias do coração, a gente tem a coronária direita, a coronária esquerda, a circunflexa e a descendente anterior. Cada artéria dessa que estará irrigando lá o nosso miocárdio, ela vai ser responsável pela irrigação de uma parte do miocárdio. Então, lembrando aí a parte anterior, a descendente anterior, que se divide aí em ramos diagonais. A circunflexa lá por trás, irrigando a parte posterior do coração, se dividindo aí em ramos marginais. E depois nós temos a coronária direita e a coronária esquerda, e finalizando a circulação aí do nosso coração. Lembrando para vocês aí só uns detalhes da fisiologia cardíaca, que eu sou apaixonada por esse assunto, que dentro desse parâmetro aí das artérias, cada artéria irrigando aí uma parte do coração, nós teremos correlação com o eletrocardiograma. Então, fica ligado aí que nós vamos explicar isso melhor na aula. E a fase lá do ciclo cardíaco em que o coração recebe a circulação é a diástole. Isso é uma pegadinha de prova. Então, na sístole lá, a artéria aorta vai ser enchida de sangue para mandar o sangue para o corpo. E na hora que volta a válvula aí, aórtica, libera o ramozinho aí da coronária para receber o sangue, para poder irrigar o nosso coração. Então, isso aí é pegadinha de prova. A fase de irrigação do nosso coração ocorre na diástole. Isso aí é pegadinha importantíssima aí na sua prova. Lembrando aqui que a placa aterosclerótica sofreu uma ruptura ou erosão com formação de um trombo oclusivo. Está aí explicando esse sistema aí que nós já falamos. Quais são as etiologias da síndrome coronariana aguda? Pode ocorrer não só pelo trombo, mas também pelo vasoespasmo coronariano, por uso de drogas, principalmente a cocaína, e a embolia coronária por endocardite, né, quando forma lá aquelas placas bacterianas no coração. Então, assim, são causas menos comuns, mas também está associado à dor no miocárdio, à dificuldade de irrigação, porque a síndrome coronariana nada mais é do que a dificuldade de irrigação do músculo miocárdio. Então, vamos lá, alguns conceitos. É o estado fisiopatológico, onde o fluxo coronariano não é suficiente para suprir a demanda metabólica de oxigênio do miocárdio, NVO2. Então, isso daqui você vai ver muito na prática clínica. Reduzir a demanda metabólica de oxigênio do miocárdio. Esse é o objetivo do tratamento da síndrome coronariana aguda. Se você não entende essa fisiopatologia, você não vai conseguir entender o tratamento. Então, fixa aí. O coração, ele precisa de oxigênio.
Quanto mais oxigênio ele precisa, mais força ele precisa fazer, mais oxigênio ele vai precisar, na verdade. Quanto maior força, maior oxigênio ele precisa. Então, no infarto, nós temos que fazer de tudo para o paciente ficar em repouso, tomar medicação para dor, tudo isso para diminuir aí essa demanda metabólica de oxigênio. Então, vamos lá para uma figura aqui perfeita para você entender aqui a síndrome coronariana aguda, a sua classificação e a sua manifestação aqui no eletrocardiograma. Então, aí nessa figura, você pode observar que no centro do infarto aí, um infarto aí no ventrículo direito, você vai ver no meio dele aí a parte pior, a parte mais que tem pior irrigação sanguínea, bem preta aí no meio. Você vai ver que existe uma zona de infarto, que é uma onda Q. Lembrando que essa onda Q, mesmo após a estabilização do paciente, ela não sai. Então, através da onda Q, nós podemos ver a parte do coração que está pouco funcionante por um infarto, ele não sai, ele fica lá por muitos anos e você pode ver através do eletro se aquele paciente já sofreu um infarto antigo. A zona perinecrose pior, tem aí uma dificuldade de irrigação, uma dificuldade importante, causando o quê? Causando uma alteração no segmento ST, que é responsável pela repolarização do ventrículo, contração lá ventricular, tá? Então, a contração ventricular, ela fica alterada e sobe lá o segmento ST. Aí, você está observando aí, peri, a parte pior. E, ao redor dessa parte, né, são 3 zonas aí, a zona do infarto, a zona da lesão e a zona de isquemia. Vamos falar mais com um termo técnico aí. Então, a zona de infarto é o quê? A zona de lesão é o ST e a zona de isquemia aí, que está rodeando aí essa parte. Acontece o quê? Uma inversão da onda T. E essa inversão da onda T é quando acontece a despolarização do ventrículo. Então, polariza no QRS, despolariza na onda T, que ela fica invertida, certo? Dela ficar para cima. Então, vamos lá, nessa classificação aqui. Angina instável, infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Isso aqui é importantíssimo, porque às vezes a pessoa tem infarto e não tem alteração no eletro. Então, existe os infartos sem supra de ST. E tem o infarto agudo do miocárdio com supra de ST e com essas outras manifestações aí que a gente falou, que é a inversão de onda T e presença de onda Q. Então, aqui nós estamos vendo uma outra figura aí, onde a linha isométrica, você pode ir acompanhando comigo aí, tem aí a parte atrial da onda T, depois tem o QRS e tal com supra aí do ST, importante, já também com a inversão de onda T, mostrando o infarto agudo do miocárdio. E aí, vamos lembrar quais são os fatores de riscos para o paciente com doença da síndrome coronariana aguda. A idade maior que 45 anos para homem e maior que 55 anos para as mulheres. Lembrando que coincide aí com o período da menopausa, em que a paciente vai estar com a diminuição do estrógeno, que é cardioprotetor. Vamos também ter aí a dislipidemia de uma maneira geral, com relação ao colesterol total, LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL baixo, que o ideal HDL protetor ser alto, né? Então, o bom é o LDL ser baixo e o HDL ser alto. Então, se modificar isso daí, passa a ser fator de risco. História familiar, tabagismo, obesidade. Lembrando que a circunferência aí abdominal foi modificada, nós estamos aí com homem 102 a 104, mulher 88, mas os parâmetros internacionais estão reduzindo esses parâmetros aí para o homem 94 e para a mulher 80. Só que na prática clínica, como o perfil brasileiro é a mulher um pouco mais cheia em relação a outros países, esse parâmetro ainda clínico ainda continua sendo utilizado aí 88. Mas se cair na sua prova aí essa mudança de 94 para homem e 80 para mulher, pode marcar que também está certo. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, ressaltamos aqui a importância de você assistir a aula de diabetes e hipertensão para poder entender elas de forma bem complexa, porque vai cair na sua prova. E o sedentarismo,
entre outros fatores de risco. Aqui nós estamos só exemplificando, não exauriu aí os fatores de risco. Para classificar o risco que a pessoa tem de desenvolver um acidente cardiovascular, nós temos então o score de Framingham, que vai estar classificando dentro de 10 anos o risco da pessoa desenvolver um infarto ou um acidente vascular cerebral e outras doenças cardiovasculares em baixo, moderado e alto risco. Vamos então aqui passar rapidamente pelo score do risco de Framingham, em que temos aí a idade, temos aí o colesterol total, temos o HDL colesterol, temos os valores pressóricos, se a pessoa é diabética ou não, se a pessoa fuma ou não. Esses parâmetros aí compõem uma soma e a depender dessa soma nós vamos fechar o risco do paciente em baixo, em médio e em alto risco. Lembrando que o enfermeiro pode e deve fazer esse score. Nós vamos então para manifestações clínicas da síndrome coronariana aguda. Fica aí comigo para você aprender aqui um pouco mais. Quais são as síndromes aí na parte cardiovascular? Quais são as manifestações? Palpitação, presença de B3 e B4, que é um indicativo já de que o coração está com insuficiência cardíaca congestiva, já aí com essa presença da bulha 3 e bulha 4. Início recente de sopro, distensão venosa de jugular, também é um dos indicativos aí de insuficiência cardíaca, né? Toda doença cardíaca não tratada, ela desenvolve, aí ela evolui para uma insuficiência cardíaca. Então, infarto extenso, não tratado, não revertido, ele vai desenvolver aí as características também da insuficiência cardíaca. E alterações no eletrocardiograma, como a gente já ressaltou aqui. As respiratórias, aqui nós temos então a dispneia, que é a mesma coisa da falta de ar, está repetido aí. A taquipneia, que é o aumento aí da frequência respiratória, tentando compensar aí para tentar aumentar a quantidade de oxigênio. Os estertores, se o infarto tiver causado congestão pulmonar. Quando o coração ele começa lá no infarto, começa a desenvolver os sinais aí de insuficiência cardíaca, ele não consegue bombear o sangue para o coração através da artéria aorta e ele fica cheio de sangue. O que acontece com o coração cheio de sangue que não consegue ejetar para a artéria aorta e só chegando e não conseguindo mandar? Congestiona o coração. E para onde o sangue volta, pessoal? Para o pulmão. Ele volta lá pelo ventrículo, pelo átrio direito, ele volta para o pulmão, ocasionando uma congestão pulmonar, podendo evoluir aí para uma complicação do infarto, que é o edema agudo de pulmão. Quais são as alterações gastrointestinais? Então, a sensação de náusea e vômitos. Gênito urinário, redução do débito urinário. Quando o corpo percebe aí essa alteração da circulação aí do coração, ele começa a priorizar os órgãos alvos aí para estar irrigando. Então, cérebro e coração começam a receber mais sangue em detrimento aí do rim. Então, o primeiro mecanismo de defesa do organismo aí é reduzir o débito aí do fluxo sanguíneo para o rim, causando diminuição do débito urinário. Cutâneo também, a pele também não é prioridade de receber sangue, então o sangue sai da periferia, causando aí essa pele fria, pegajosa, sudorenta e pálida, devido à estimulação simpática. Aí já está instalado o quadro também de choque, que é uma complicação do infarto. O infarto no início, mais forte mesmo, é a dor precordial. Depois, aí, quando ele começa a desenvolver a insuficiência cardíaca pelo infarto, começa essas alterações aí cardiovasculares, a questão das bulhas, da questão da distensão venosa, a questão aí do débito urinário também vai diminuir também no estágio mais avançado, assim, né? Um choque, com essa redistribuição do fluxo sanguíneo. E esse cutâneo também, dessa sensação aí de pele fria, pegajosa também, quando já está alterado, com tudo aí a circulação, causando esses sinais de choque. E neurológicos, porque essa dor precordial que a gente vai falar aqui, que é a manifestação mais importante, ela gera ansiedade, essa gera a sensação de morte iminente, inquietação e tontura. E a dor torácica é fundamental aqui, pararmos um pouquinho para comentar essa dor torácica. A dor torácica, ela pode ser típica quando ela vem em aperto, sem parar, uma dor forte, que dura assim muito tempo e não melhora.
Então, essa é uma dor torácica típica. Existem as dores torácicas atípicas, que são dores menos características, com essas características que eu falei. Porque atípica, esqueci de falar, ela também irradia para o braço, irradia aqui para a mandíbula, até dor de dente às vezes pode acontecer com essa irradiação. Mas atípica é uma dor precordial diferente, que não pode ser descartado o infarto, tem que ser feito também todos os exames, mas pode confundir com outras patologias aí cardíacas ou até pulmonares. Atenção, atenção pessoal, você fica atento aí na dor torácica, mas não podendo esquecer que o paciente idoso e o paciente com diabetes mellitus são dois casos em que a dor torácica pode não aparecer durante a manifestação de um infarto, pela desinervação cardíaca e destruição da parte nervosa que conduz os estímulos dolorosos. Então, vamos lá, atendimento inicial, vamos focar aqui no nosso atendimento o mais rápido possível, devemos fazer um ECG em 10 minutos, sendo que ele pode ser seriado, porque alterações podem vir depois, ele é progressivo. Então, ECG em 10 minutos é o tempo que temos para fazer esse eletro, para verificar aí se tem supra DST, se tem inversão de onda T, se tem onda Q. Aspirina. Aspirina também é inicial, já dá lá 200 mg o paciente mastigar a aspirina. Oxigênio suplementar, claro e óbvio, se a saturação de oxigênio diminuir, aí for um infarto aí, que atinja aí a saturação de oxigênio mais ou menos menor que 94, vamos então estar monitorizando esse paciente, avaliando esse oxigênio, se necessário, o oxigênio suplementar, muitas vezes é necessário porque o paciente fica ansioso, acontece a dispneia, acontece a taquipneia, então na maioria dos casos o oxigênio é importante, é fundamental. A morfina são vários aspectos que podemos abordar dela aqui, ela diminui o consumo de oxigênio pelo miocárdio, porque ela vai reduzir a dor, vai reduzir a ansiedade e vai diminuir a pré-carga. Então, a morfina aí é super indicado no infarto agudo do miocárdio. A nitroglicerina, ela não interfere na mortalidade, já foi feito estudos trazendo isso para a gente, tem questões cobrando isso, mas ela é muito importante no controle aí da pressão arterial pela vasodilatação e pela melhora do fluxo aí cardíaco, porque ela faz vasodilatar as nossas coronárias. É o tridil aí endovenoso ou isordil sublingual. A coleta de biomarcadores, vamos estar avaliando aí então as enzimas cardíacas, as troponinas, CKMB e outras. Então nós vamos estar fazendo aí a coleta sanguínea desses biomarcadores o mais precoce possível para acompanhar a subida desses biomarcadores. O beta-bloqueador, importantíssimo aí, esse beta-bloqueador, metoprolol endovenoso, certo? Essa medicação, ela é altamente importante porque ela induz aí a melhora, ela está relacionada com a diminuição da mortalidade no infarto, ela está relacionada com a diminuição da remodelação cardíaca, que é uma coisa que a gente não quer quando acontece um infarto. Então, beta-bloqueador super indicado aí no infarto. A anticoagulação, nós vamos falar aqui bem importante essa questão do trombolítico no momento aí do infarto, né, quantidade de horas determinadas para fazer essa trombólise, quebrar esse trombo através do trombolítico. É muito importante esse assunto aí, streptokinase, ataplase, e você não pode ficar de fora aí de continuar essa aula comigo. Vamos então falar também da intervenção coronariana percutânea, ICP. Isso aqui é fundamental. Isso aqui nós vamos lembrar de cateterismo seguido de uma angioplastia. Então, cateterismo através de uma artéria, pode ser aqui a femoral, a braquial. Nós vamos estar injetando aí contraste e colocando aí o catéter para verificar uma câmerazinha lá no setor de hemodinâmica, verificar aí as nossas artérias coronárias, ver quantos por cento nós temos de obstrução, como é que ela está, e se possível, e se necessário, vai fazer o quê? A desobstrução mecânica através da insuflação do balão sobre a placa ou colocação do stent, que é uma prótese endovenosa para segurar lá o trombo e permitir
a volta do fluxo sanguíneo. Então, muito importante aqui, vamos lembrar de dois conceitos. O trombolítico, ele tem um tempo chamado de porta-agulha, lá nas diretrizes lá de emergência. Então, 30 minutos é o tempo inicial preconizado, necessário para começar já a trombólise e diminuir os riscos aí do avançar do infarto. E nós temos 90 minutos do porta-balão, que é o tempo já está para estar realizando angioplastia. Por isso que é importante que o paciente com dor precordial vá o mais rápido possível para uma unidade, para um hospital preparado de cardiologia, que tenha esse conceito aí na cabeça de priorizar logo a avaliação do trombolítico e a avaliação da angioplastia coronariana e percutânea para estar liberando essa artéria e o fluxo sanguíneo coronariano. Nós ainda temos aí, que não está no slide, a revascularização do miocárdio, que é a cirurgia propriamente dita, que é indicada em casos específicos, principalmente quando ocorre mais do que duas, né? Até duas pode ser pela angioplastia e a desobstrução. Acima de duas, quer dizer, a partir de três, já é indicado, três artérias obstruídas, já é indicado, então, fazer a revascularização do miocárdio, dentre outras indicações. Então, aqui, rapidamente, nós já falamos de cada um deles. O ECG aparece a 1 da Q, o supradesnível da ST, a inversão de T. Lembrando que essas alterações aqui no eletro está correlacionada com a área do eletro em que foi verificada a alteração, relacionando aí com a artéria em que está obstruída o fluxo sanguíneo, a artéria culpada pelo infarto. Então, se é um infarto anterior, percebemos aí que a derivação que vai estar com alterações é V2, é V4, e a artéria que irriga a parte anterior do nosso coração é a descendente anterior. Se é um infarto inferior, vamos observar aí D1, D3 e AVF, lembrando que a parte aí das coronárias que irrigam aí, tem a coronária direita, que vai estar irrigando aí essa parte inferior, além de outras, um pouco aí da descendente também, e um pouco da circunflexa proximal. Então, se for um infarto lateral, D1, AVL, V5, V6, vamos estar então com o ramo marginal lá e outros ramos aí, causando a oclusão. Então, essa avaliação é importante aí você ter na sua cabeça essa noção. Os marcadores cardíacos, então, a cretinoquinase, a CK, principalmente a CK-MB, tá? Que é específica aí do coração. Nós temos outra CK, que é MM, que é de músculo esquelético, e temos também a BB, que é do cérebro. Então, a CK-MB é específico cardíaco, na sua grande maioria, e as proteínas, a mioglobina, a troponina T e a troponina I. Então, aqui, essas últimas aqui, as duas troponinas são as melhores, as mais específicas para o infarto, só que ela demora de baixar. E demora, então, de ver se há um reinfarto. Então, nós temos aqui rapidamente os marcadores cardíacos, CK-MB, ela começa a aumentar de 4 a 8 horas, permanecendo por 12 a 24 horas, e retorna ao normal de 72 a 96 horas. Já a mioglobina, ela é ótima para ver um reinfarto, porque ela é rápida, ela sobe logo no início de 2 a 4 horas, ela já desce aí, o pico dela é de 8 a 10 horas e já desce em 24 horas. Então, assim, logo no início, a mioglobina é a melhor que tem, porque ela começa a subir logo. E também, no momento de reinfarto, ela também ajuda a estar fazendo esse diagnóstico. Já a troponina I demora um pouco, o início dela 4 a 6 horas, o pico 12, e ela demora até 10 dias, gente. Então, apesar da especificidade dela, alunos, ela não é boa para o reinfarto, porque vai até 10 dias para voltar ao normal. E a troponina C, de 4 a 6 horas, também é boa aí, porque ela é bem específica no início, e o pico dela de 12 a 48 horas, e demora também demais, 7 a 10 dias também para voltar ao normal. Então, fixa aí esses horários, porque principalmente se você for fazer a prova do hospital universitário na parte de cardiologia, de perfusionista, tudo isso aí vai estar cobrado na sua prova.
Então, a coleta ela tem que ser seriada a cada 3 em 3 horas e análise de associação de todos eles aí em relação à subida e a descida, e esses picos nos ajuda a avaliar essas enzimas. Então, trombolítico, qual o objetivo? Dissolver o trombo da artéria e reestabelecer o fluxo sanguíneo para diminuir a área de infarto e preservar a função miocárdica. Qual o tempo de administração, Fernanda? Vamos lá, tempo porta-agulha, isso cai na sua prova. 30 minutos. Lembrando que até 6 horas do início dos sintomas ele é importante. Depois disso não dá. Sai aí da indicação de trombolítico após 6 horas. Cuidado para não confundir, pessoal, o AVC, porque o cérebro é mais sensível aí ao sangue do que o coração. O AVC nós temos até 3 horas. Lembrando que tem estudos recentes que até 4 horas e meia ainda trazem algum benefício. E o coração, para você não esquecer, 6 horas. E qual a indicação do trombolítico, pessoal? Dor torácica sem melhora com o uso de nitroglicerina e alterações no eletrocardiograma. E vamos lá rapidamente para contraindicações absolutas e relativas. Então, algumas delas estão aqui, as mais importantes para você. Sangramento ativo, contraindicação absoluta, porque vai piorar o sangramento. Hemorragias também. AVC, CA intracraniano, então câncer intracraniano. Dissecção de aorta, que é o enfraquecimento da parede da aorta, com trombolite que ela pode romper e o paciente vir a óbito. E cirurgia de grande porte recente, porque pode começar a desenvolver uma hemorragia aí pelaquela incisão cirúrgica. Quais são as contraindicações de trombolítico relativa comigo, pessoal? Vamos lá. Úlcera péptica ativa, uso de anticoagulante, gravidez, AVC isquêmico há mais de 3 meses, cirurgia recente, hipertensão arterial não controlada, com a pressão arterial maior do que 180 por 110, sem conseguir abaixar esse valor. Então, fixa aí no seu caderno essas orientações aí de contraindicações absolutas e relativas. Ela serve também para a aula de AVL. Vamos comigo aqui. Intervenção coronariana percutânea, cateterismo e angioplastia. Ela é realizada no setor de hemodinâmica, que é o nosso cateterismo e a nossa angioplastia, com o objetivo de imediata desobstrução mecânica pelo balão ou por um stent para reperfusão do miocárdio. O acesso mais comum é o femoral ou braquial. Então, os trombos em mais que 3 artérias ou se lesão na coronária esquerda já indica a revascularização do miocárdio, a cirurgia aberta, abre aqui o tórax do paciente e pega lá a artéria mamária ou a veia safena para fazer essa ponte e restabelecer o fluxo coronariano aí através da cirurgia aberta. Também tem que ser no centro especializado em cardiologia e bem rapidamente. Esse stent, uma prótese endovascular, pode ser simples ou farmacológico para impedir a oclusão do trombo. O mais comum hoje em dia é usar o stent já revestido de medicamento aí, anti-plaquetário, para que não haja uma nova placa sobre o stent, pessoal. O stent é muito bonitinho, ele parece com aquela molinha das canetas de apertar, é bem aquela molinha ali que na hora que coloca, ela distende ali e segura por dentro do vaso, então aquele trombo e restabelece o fluxo coronariano. A angioplastia ela pode ter algumas complicações, ela pode estar arritmias, porque está ali com o catéter, né, estimulando o coração. Ela pode ter complicações locais, que é a perfusão aqui da periferia do local onde foi funcionado, porque você está pegando uma artéria, então pode atrapalhar aí o fluxo sanguíneo para aquela região. Se foi aqui na femoral, atenção aí da enfermagem para observar o fluxo aí da extremidade do pé, para ver se está mantido o pulso, se está mantida a perfusão. Também é importante aí associar a complicação da angioplastia renal pelo uso intenso de contrastes. Então, muitas vezes a angioplastia de urgência não dá tempo de fazer aquelas medidas nefroprotetoras para o contraste, que é o uso do fluimucil e do soro fisiológico a 0,45%. Então, ocorre aí complicações renais. Então, enfermagem, atenção aí para pós-angioplastia, perfusão periférica e diurese do paciente.
Então vamos lá, classificação clínica do infarto associada com a mortalidade. Nós vamos estar avaliando aí as sequelas que ficaram após o infarto, para classificar quantos por cento tem daquele paciente a óbito. Então vamos lá, o QLIP1, sem congestão pulmonar, sem dispneia, sem B3 ou crepitus, ou seja, não chegou a desenvolver insuficiência cardíaca. Perfeito, maravilha, mortalidade só 6%. Agora vamos lá, QLIP2, já começa aí a estertores pulmonares, distensão de jugular e B3. Já começamos com características aí da insuficiência cardíaca congestiva, 17% a mortalidade. Vamos lá, QLIP3, aí já piorou a insuficiência cardíaca congestiva, já evoluindo com edema agudo de pulmão, que é uma complicação aí muito frequente no infarto, 38% de mortalidade, importantíssimo. Já o quarto estágio do QLIP, você encontra esses dados aí no prontuário. O médico coloca infarto, QLIP1, QLIP2, QLIP3, QLIP4. E o 4 é o choque cardiogênico, quando o coração já perde a força de contração em níveis aumentados aí e a pressão sistólica é menor que 80. O coração já não consegue responder ao aumento de volume, ele não tem força mais para ejetar o sangue pela aorta, para irrigar o nosso corpo. E aí é a fase mais grave, tem 81% de chance de mortalidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu preparei essa aula junto com a equipe aqui do Rômulo Passos com muito carinho, pegando os principais tópicos aí que caem na sua prova. E sua aprovação depende do seu esforço, depende de você e nós estamos aqui para te ajudar. Um abraço, pessoal!